Oi, eu sou a Michelle Estevão. Eu sou a Vanessa Mello. Eu sou a Poliana Oliveira. E nós somos o Lá Vem Mimimi Podcast. Gente, hoje o... Tudo bom? Tive que pegar um coisa pra já temos um corte. Não, vai. Perfeito. Pronto, vai. Ai, eu te amo, Poli, é só isso. O tema de hoje do nosso podcast é o prazer em não fazer nada. Coisa que, nos dias de hoje, é muito difícil. Pelo menos pra mim, é difícil. Não Pra sei mim também. pra você, Poli. Muito, gente. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, mesmo que for dentro do fazer nada, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar produtivo. Isso é um problema. Eu acho que talvez tenha vindo desde a pandemia, esse negócio de ser produtivo, será? Porque eu lembro que na pandemia tinha muito um negócio de vamos tornar o seu tempo em casa produtivo, né? Sim. Aí tinha um negócio de vamos fazer exercício, ou vamos ler não sei o quê. Eu fui vamos muito estudar. mais produtiva na pandemia. Na pandemia. Eu conseguia, mesmo trabalhando em casa, eu colocava o horário, o celular para despertar, tomava sol, vitamina D, fazia o meu café, eu tomava na varanda lá enquanto eu tomava um solzinho, lia, tá? Depois eu entrava para trabalhar. Daí depois eu ia fazer outras coisas, né? Assistir filmes, séries, daí eu ia fazer as outras coisas que que seriam mais lazer, assim. Mas acordar, tomar sol, essas coisas era tipo como se fosse um ritual. Era tipo. No entanto que eu tô agora, né? Eu queria retomar isso e não consigo. Porque pra mim parece que fez parte Daquele momento. daquele momento. Hoje eu não consigo mais. Caraca. Loucura, né? Porque assim, eu tenho o mesmo período, né? O mesmo tempo. Dá tranquilamente, né? Não tem nada que tenha mudado. A não ser uma pandemia no meio. E daí eu não consigo. Porque parece que agora, tipo... Enfim. Eu acho que a pandemia, ela teve ela foi meio que um momento dentro de um outro momento, como se fosse não sei. Um surto, né? É, uma coisa louca, estranha, né? porque por mais que eu, por exemplo, continuei trabalhando, continuei saindo de casa, não fiquei isolada e nem nada, era diferente, porque as ruas estavam vazias, você não via as pessoas saindo tanto, você não via... Então, assim, pra mim, foi até bom, entre aspas, entre muitas aspas, porque eu tenho muito aquele FOMO, sabe? De que você tem que saber de tudo, tá em todo lugar e tal. E na pandemia ninguém tava fazendo nada. Então tava todo mundo na mesma, sabe? Claro que tinha gente que fazia e tal. Mas a grande maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que eu seguia, que eu via na internet, não tava fazendo nada. Então eu ficava mais assim, poxa, tá todo mundo igual a mim, sabe? Porque eu sempre ficava assim. É a mesma coisa que aconteceu no carnaval. Ai, deveria estar curtindo o carnaval, mas Sim. tô com vontade de ficar aqui dormindo. Mas eu acho que eu deveria estar aproveitando o carnaval. É a mesma coisa quando faz um dia de sol. É uma culpa tão grande de não estar na rua aproveitando esse sol. Mesmo que a minha vontade seja ficar no sofá dormindo. Eu acho que não tem problema quando a gente quer as duas coisas. Agora, o problema é quando a gente sente a culpa aí, sabe? Eu sinto sempre. Então assim, eu acho que quando a gente não deixa de fazer algo, que a gente escolheu fazer outra coisa, porque né, a gente tem uma escolha aí, né? Aí, se a gente se sente culpada pela escolha que a gente fez, daí eu acho que é complicado, daí eu acho que é ruim. Mas, por exemplo, eu, sagitariana louca, que quero estar em tudo, parece que eu quero viver, assim. Se eu passo um final de semana em casa... Viciada em viver. Viciada em viver. Então, assim, sabe, eu tenho que estar, eu fico... Sério, né? Então eu preciso, tipo, comer. Tomar um café na padaria, sabe? Eu preciso ir, vamos ali, dar uma volta. Sabe, parece que já quebrou esse ciclo de não fazer nada. Mas eu também tenho gostado muito de ficar em casa, sabe? Assim, Mas daí tá uma coisa. Por exemplo, se eu desmarco alguma coisa que eu não quis ir, às vezes me bate aquela... Putz, eu acho que eu estaria mais feliz, sabe? Se eu tivesse ido. Sim. Eu tive um compromisso esses dias e choveu muito, aquela coisa toda, eu acabei desmarcando, mas daí eu fiquei assim,
depois, né, daí passou a chuva, passou toda aquela coisa, eu falei, caramba, eu acho que eu teria aproveitado, sabe? Sim. Então eu acho que a gente só precisa, eu acho que, policiar nesse sentido, tipo, não deu, não dava, marca outra coisa. Agora, quando a gente se sente culpado por não estar fazendo tudo, não saber de tudo, tipo, as séries, os livros, eu sou muito com livro, eu gosto de ler, sabe? Não é nenhuma cobrança, mas eu gosto. E eu tenho muito livro e compro muito livro. E eu não consigo ler. Acabei de pegar um livro no Sesc, tipo, eu descobri que tem uma biblioteca móvel, peguei um livro. Daí eu fico, tipo, puta, olha esse, podia ter lido. Sabe essa coisa de estar fazendo isso? Eu tenho loucura. E você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue, né? Mesmo quem é só da vida aí. E você? Eu também tenho muito essa culpa com o livro. Nossa, eu sei lá, eu tenho uma planilha no Excel com todos os livros que eu quero ler esse ano. Quantos eu já li? Quantos eu já li? Mas quantos são os livros que você quer ler esse ano? É uma Tem meta a possível? planilha, não. Pra mim, não. É uma meta impossível. É uma meta possível se eu sou um booktuber. Pra mim, Poliana, não. Porque eu venho medindo... A minha leitura desde a pandemia tem diminuído ao invés de aumentado. É porque na pandemia eu também li, assim, absurdamente. Eu não lembro de ter lido tanto na minha vida, mas, pô, era outra vida. Eu só tinha o que fazer era ler o VTV, né? Sim. Enfim, não tinha muitas outras coisas. Consumir então eu esses li, conteúdos. foi uma delícia, eu amei. Daí eu achei que eu fosse continuar nessa mesma rotina. Só que não dá. Eu sigo uma sei lá, ela não é blogueira, né? Que eu não sigo nenhuma blogueira oficial, mas ela, todo mundo tá lá, né? Sim. Ela trabalha para uma editora, então ela tem que fazer, ela tem que ler, é o trabalho dela. Então ela vive postando livros e uma resenhazinha bem pequenininha, só falando, tipo, de que editora, do que o contexto ali da leitura. E ela não é só nós, é muita gente que segue ela, fala, cara, como é que você fala? Ela fala assim, gente, eu sou Isadora, eu trabalho com isso. Sabe, tipo, o meu trabalho, o meu ganha-pão, de paga tudo, é pra isso. Daí, às vezes, eu fico, porque de tanto ver os livros, eu falo, caramba, mano, só essa semana ela já leu... Sim. E às vezes, será que ela não fala, puxa, eu não queria ler nada hoje? Possivelmente. Mas eu tenho que ler porque é o meu trabalho. Exato. Né? Ou então, às vezes, ela recebeu um livro que ela precisa ler, e o livro não pode. Né? E ela tem que ler aquele livro porque ela precisa, no final, escrever sobre ele. Que é uma coisa que eu não faço. Eu largo o livro. Eu também largo. Eu sou uma louca, tá? Eu leio o livro. Tem uma amiga minha que ela lê pra caramba. Eu aprendi até a ler com ela. Tipo, ela lê 3 livros. Ao mesmo tempo. E eu aprendi. Isso é uma delícia, que antes eu achava que eu ia misturar. E você não mistura. E, incrivelmente você consegue, quando você volta pra leitura que você parou, você consegue retomar, né, facilmente. E eu falei pra ela que eu tenho essa mania, tipo, às vezes é um filme, um livro que você tá lendo mesmo sem gostar. E ela fala, por quê? Mas por que você faz isso, né? Tipo, é uma tortura, né? Você não tem essa necessidade, não gostou, para. Eu falo, é porque, tipo... Enfim, loucas. E eu acho que hoje em dia, nesse mundo moderno, meu, que a gente tá vivendo agora, meu, em pleno século XXI, é 21 que a gente tá? Ainda. Tem uma coisa de ser bonito falar, estou trabalhando demais. Não é? É um negócio assim, gente, eu não tenho tempo pra nada, tô trabalhando demais, minha vida tá uma loucura. É tipo um status você falar que você se doa, eu acho péssimo. que o trabalho acaba com a tua raça e você tá lá ainda se doando. Eu não sabia que isso era uma percepção de vocês também. Eu achei que só eu tinha essa percepção. Não, isso é o match acontecendo. Não. E outra coisa, eu acho isso uau. Eu também. Eu acho uau. E tipo assim, eu tenho... Nada. Um momento para o Kiss the Daddy. Kiss the Daddy. Não, mas o assunto mó sério. A Michelle do nada tá com um beijo no vamos. Puta que pariu. Fala. Não, eu tava falando do Matt, nosso Matt. O Pedrito faz parte do nosso Matt. É verdade. A gente é um quarteto. Sim. Mas, cara, é real isso. E eu acho assim, eu acho que me gera uma coisa tão... É ruim ver essas pessoas que trabalham demais e falar, caraca, mas eu não tô trabalhando demais. Tem isso também. Eu posso falar uma coisa? Pelo menos eu, hoje, agora, nesse exato momento, eu não quero isso. No entanto, que eu tava conversando com um amigo e a gente falando, né, sobre retomadas de trabalho, mudanças de áreas. Ele se formou agora há pouco, então ele tá querendo, né, fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele tá
trabalhando e um monte de coisa. É o momento dele. Ele realmente, ele precisa, né? Ele começou agora, então eu acho que você quer dar tudo de todo. E ele já falou, eu tô cansado. Eu não, tipo, ele começou agora. Como assim as pessoas conseguem viver isso pra sempre? E eu hoje não quero. Eu não quero ser essa galera que trabalha, que não tem hora pra sair, por exemplo, sabe? Tipo, não quero. E não é assim. nada saudável. Todo mundo que eu conheço que vive uma rotina Que vive de seu trabalho trabalho, sabe? Aquela coisa. tem que tomar remédio contra... Enfim, não tô falando que é uma... Enfim, não é um problema tomar remédio. Mas você tem que ser medicado por causa do seu trabalho e você não tem tempo de gastar o seu dinheiro com outras coisas. A gente não tá banalizando a questão da tomada de remédio. Se é preciso você tomar remédio, Sim. sim. Agora, quando algo, né, tipo assim, te faz mal, né? Tipo, igual o seu trabalho faz mal, é que preciso rever eu acho que precisa rever algumas coisas, né? Sim. Tipo, eu fico imaginando. E eu já passei por isso, porque eu tive um trabalho mega tóxico, que eu tive algumas reações que na época eu não sabia. Se eu soubesse hoje, eu acho que eu já teria me tocado que aquilo era a reação que eu tava fazendo. E naquela época, eu achava que era normal. Sabe? Tipo, as cobranças. Eu ainda me penalizava, achando no sentido, tipo assim, o que eu tô fazendo é muito pouco, eu não sou boa o suficiente, no entanto que eu nunca mais quis voltar e não quero, porque eu achava que eu não era suficiente, que enfim, parecia que faltava. Eu tive o rosto repuxando, tive alergia no corpo, toda vez que eu ficava estressada. Eu achava que aquilo eram só questões. Depois, hoje, eu fui vendo que crises de estresse e ansiedade, de ir pro banheiro e ficar lá esperando que aquela pessoa vai embora. Cara, loucura, sabe? Eu vejo muita gente que passa por isso, então assim, não quero. Eu também já passei por isso em 2 empregos diferentes e foram as piores experiências da vida. Hoje eu não consigo nem ouvir a possibilidade de eu trabalhar de volta nessa área, que é o marketing. Foi tão ruim pra mim que eu, tipo, falei, nunca mais eu vou trabalhar com isso. Mas e tirando a cobrança externa do ambiente tóxico em si, e a cobrança nossa mesmo? Que nem a Van falou, eu achava que eu não tava dando o suficiente e tal. Quando a gente cobra, que nem no meu caso, desde 2020 que eu resolvi começar a fazer conteúdo, fazer vídeo e tal. Então eu tinha 2 cobranças diferentes, que a primeira era o meu trabalho, a segunda era o meu trabalho que não me remunera, que é o meu trabalho de criadora de conteúdo, podemos dizer assim. Então eu achava que eu tinha que assistir todos os filmes, que eu tinha que saber de todas as séries, que eu não podia, meu Deus, como eu vou dar conta de ver tudo. Me dava assim um desespero, porque eu nunca ia conseguir ver tudo. Nunca eu ia conseguir saber de tudo que estava acontecendo, jamais, enfim, eu me sentia assim. E assim, eu hoje tô também num nível de exaustão muito grande, não por causa do conteúdo que eu crio, porque hoje eu crio uma frequência bem menos, né? Eu faço muito menos do que eu até gostaria de fazer, mas é porque infelizmente eu tenho outras coisas pra fazer que eu preciso pagar minhas contas e eu também sou dona do lar, né? Então eu preciso arrumar casa, fazer comida, essas coisas. Então, isso toma muito tempo, eu moro longe do trabalho, então é um trajeto cansativo, enfim. São várias questões que eu tô num desgaste, assim, absurdo de chegar... Eu até tava conversando com a minha irmã outro dia, que ela tava de folga, e ela falou assim, eu queria fazer alguma coisa, mas eu tô tão cansada, eu não sei o que. Eu falei, eu até tava conversando com a minha psicóloga, falei pra ela... Falei que tem dias que a gente só precisa se render ao nosso cansaço e não fazer nada, porque tem horas que a gente não consegue. Até aquela cobrança do tipo assim, estou em casa de folga, preciso aproveitar minha folga? Não posso ficar aqui sentado no sofá sem fazer nada. Às vezes você não consegue raciocinar. Às vezes você não consegue... Sabe quando você fica assim deitada olhando pro teto e você não consegue... Sim. Você não consegue... A cabeça fica assim a mil... Eu tenho isso muito à noite, assim, quando às vezes eu vou dormir, eu fico pensando em várias questões, tipo assim, eu não tô, apesar de não querer voltar pro que eu fazia antes, eu também não tô tão feliz profissionalmente. E eu acho que a única coisa que me tira do eixo, assim, que me tira do sono, é a questão profissional. Porque eu gostaria de estar fazendo algo que me realizasse, sabe, assim, tipo, eu gostaria de estar trabalhando em algo que eu gosto, de verdade, sabe? Então isso me preocupa, tipo, me chateia. Me chateia, tipo assim, a nível de pensar, eu não só penso no hoje. Se fosse só, tipo, hoje, vou trabalhar, vou ter que acordar, vou ter que, porque tem isso pra fazer, não. Eu sofro antecipadamente.
Ah, eu também tenho esse problema. Então, pra dormir, às vezes a minha cabeça ela não para. E voltando só numa questão de que você estava falando sobre se render a não fazer nada, sabe uma coisa que acontece comigo? É que assim, eu acho que hoje tá muito mais fácil os acessos, né, da gente entender, eu acho que todo mundo fala mais, né, essa questão de realmente estar super atarefado, da cabeça não pensar, da gente não conseguir relaxar e tudo mais. Mas eu já tive momentos, eu saio em casa, sentada no meu sofá, e se de repente eu receber alguém e ficar com vergonha de eu estar sentada, de eu estar sem fazer nada. Porque na minha cabeça eu tinha que estar fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, eu tinha que estar lavando, eu tinha que estar... Não, aquele meu momento de sentar e estar vendo TV... não é algo que eu tinha que estar fazendo, sabe? Porque isso cabe até no que a Poli falou. Quando a pessoa fala, eu trabalho demais, você se sente mal. Você fala, será que eu deveria estar trabalhando mais? Então, tipo, todo mundo dá essa sensação de que tá fazendo tanta coisa que você, às vezes... Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem direito de não fazer nada às vezes, né? Sim. Tipo, nada, absolutamente nada. Porque a nossa vida é tão corrida, tão cansativa. Foi aquela brincadeira que eu falei, né? Que, tipo, claro que depende do que... E serve para vários contextos, mas é aquela coisa da zona do conforto, né? Tipo, o conforto é realmente isso. É confortável, é gostoso. Parece que a gente precisa estar sabendo tudo, né? Tipo, o que eu costumo dizer, o que eu quero, eu concordo com o Tim Maia, o que eu quero é sossego, entendeu? Porque, gente, é assim, e é uma coisa da ansiedade, eu também tenho problema com ansiedade, então às vezes você tem a ansiedade em não fazer nada e fica procurando, aí você tá sentado no sofá, daqui a pouco você levanta, aí deixa eu, sei lá, deixa eu passar um pano aqui no chão. Aí você senta de novo, aí eu tô tão cansada, mas peraí que tem um negócio ali pra fazer. Vocês já ficaram assim, tipo, eu sei que é difícil pras 3, mas já ficaram em algum momento sentada, sem fazer nada? Porque você quis ficar sem fazer nada, mas depois você fala, caramba, eu fiquei sem fazer nada o dia todo. Nossa, já. Se acontece isso, tipo... Você fala, igual aquele meme da Anitta, hoje eu fui completamente inútil ao meu país. Então, às vezes eu sempre assim inútil, mas às vezes eu fico... Tipo, teve um final de semana esses dias que eu fiquei realmente sem fazer nada. Ficou eu e o Rodrigo, a gente ficou sem fazer nada. E era isso que a gente queria, né? Tava gostoso, a gente assistiu filme, a gente... Meta alcançada isso. com sucesso. Hã? Meta alcançada com sucesso. 100%. Mas depois eu fiquei assim, tipo, não fiz nada. Então, é isso que eu falei. Quando tá sol, por exemplo, você pensa assim, hoje eu tô afim de fazer nada. Daí você fala, poxa, mas tá um sol, será que eu não deveria dar uma caminhada na rua? Sabe uma coisa assim? Sim. Porque tá um sol hoje, tá todo mundo, sei lá, vou tomar uma água de coco, mas na verdade eu não tô com vontade. Mas eu acho que o sol me obriga. Sim, por isso que eu acho que eu... aí é que tá. Não, a minha cabeça. Não, mas é que cabeça. tá. É que o sol, cara... O sol, ele pede uma energia pra gente tirar da onde a gente não tem. Sabe? Sim. Tipo assim, você tira, tira de lá. Mas assim, sabe? Porque não. Você tá vendo a vida acontecendo diante dos seus olhos. Eu sou agora, vou aproveitar aqui, nós temos uma telespectadora aqui assistindo o nosso podcast, que é a sobrinha da Vanessa, Alice. Ela está assistindo nossa gravação. E eu quero aproveitar, em homenagem a ela, dizer que eu sou um pouco a Wandinha. E eu gosto de dias nublados. Sério? Eu tô chocada. Sim. Eu gosto de dias nublados, eu me sinto bem. Eu sou nublada, eu acho, por dentro. Hoje eu tô de amarelo, sou solar, mas no fundo eu sou um pouco gótica. No fundo. Eu sou assim, um lado meio gótico e um lado meio colorido. Eu sou até colorida. Mas se fosse Não, pra você escolher entre um dia agora. ensolarado e um dia... Se eu estiver na praia, eu escolho o dia solar. Não, Se eu estiver em São em Paulo, eu casa. escolho o dia Tô nublado. chocada. Nossa, pra mim não. Porque pra mim... quando tá muito calor, gente, momento aqui, ó, quando tá muito calor, eu ando no ônibus, eu me sinto naquele clipe da Britney Spears. I'm a slave! Sabe, eu não suando? Sim. Eu me sinto a Britney Spears naquele clipe. Eu não gosto, me irrita, suando pra pegar. Não, E assim, eu gosto assim, 21 graus. 21 graus pra mim é a temperatura ideal. 21 graus nubladinho. Agora, se eu estiver na praia, se eu estiver de férias, aí sim eu quero sol. Eu gosto do Mas sol. pra ficar em São Paulo suando no busão, eu prefiro um dia nublado. A vida parece que te dá mais alegria. Parece que quando você acorda, assim... Eu lembro que na pandemia, agora nem tanto. Mas eu lembro que eu dormia... De verdade, gente, isso não é papo. Eu dormia com a janela do meu quarto aberta. Porque ela bate o sol de manhã. E você acordava com o sol na Eu cara. gostava de acordar literalmente com o sol não. na A Van, cara. ela vai pra um outro nível. Não, E não, sem contar que dizem, né, que, assim, na época, eu não sei se era uma... Não sei, né? Pode ser que fosse só uma... Deve ter algum estudo, sei lá.
Mas dizem que é gostoso, né? Diz que é importante, na verdade, você acordar e a primeira contato que você tem é com luz, né? Sim. Solar. Não, mas luz, isso é verdade, né? tem isso tudo. Então, me fazia muito bem. Eu acordava com uma outra disposição. Não era aquela coisa assim, deixa eu ficar mais 5 minutinhos. A impressão que dava é que, tipo, tinha completado o meu sono. Eu acordava e falava, tipo assim, acordei. Gente, eu acho que a gente vai ter que... Eu tô em choque. Acordei. Eu amo o sol. Eu acho que ele traz uma energia, tipo, pra fazer tudo que eu preciso fazer no meu dia a dia. Os exercícios, muito mais exercício. Trabalho, claro, pegar ônibus e quando eu me deslocava até o trabalho 2 horas, é horrível o sol. Mas, tipo, tirando isso, o sol Gente, move. Eu gosto de dias nublados. Eu gosto, assim, tipo... Eu não sei, porque eu sei que eu sou diferente. Porque a maioria, eu me sinto até um pouco culpada de ser assim. Porque, que nem as minhas irmãs, elas adoram. Ai, vamos andar de bicicleta e tá sol. Tipo, eu gosto tal, mas assim, eu não sei, um diazinho nublado é a minha vibe. Sabe, eu tomo um cafezinho, sabe uma coisa assim? Eu não ligo. E eu também não me sinto obrigada a viver quando o dia tá nublado. Tá entendendo? É isso que eu tava tentando, assim, é o contraponto. Eu acho que a gente Igual tem que falei. fazer uma sessão de terapia, um episódio de sessão de terapia. Mas é isso que eu ia falar, que tipo assim, o sol te obriga quase a viver. E aí não tô afim. Quem não tá muito afim da movimentação, porque somos jovens senhoras e quer apenas sobreviver. Mas você é uma jovem senhora viciada em viver. Talvez um pouquinho mais, assim. O meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Talvez sim. Olha, que isso, gente? Você quer bater na gente? Não, só o que aconteceu aqui? Em relação a isso, a essa culpa que a gente sente quando sente que não foi produtiva, que não fez nada demais, é legal, às vezes eu mesma não consigo me lembrar de tipo, poxa, você tá sentindo uma culpa que não era pra você estar sentindo. É legal a gente ter alguém que lembre isso na gente e que a gente lembre também pra essa pessoa, qualquer pessoa, pode ser seu terapeuta, pode ser seu parceiro, pode ser sua irmã, mas tipo, é legal ter alguém do nosso ciclo que lembre isso, uma amiga. Porque é uma coisa que eu mesma, às vezes, eu me vejo até com palpitação, assim, de ansiedade, de tipo, meu Deus, acabou a semana e eu não consegui concretizar tudo que eu tinha pra fazer, sabe? É uma sensação, assim, de... Às vezes é uma ansiedade que fica tão forte que me dá palpitação. Sim, uma ansiedade de não ter conseguido fazer tudo, porque às vezes né? Um dia eu vi um cara falando que é importante, quem precisa, né, ter uma rotina de várias coisas, cuidar da casa, se cuidar, né, academia, ou ler um livro, ou meditação, qualquer coisa pra si, só pra si, trabalho, enfim, outras coisas, mas colocar metas reais, né? Porque, por exemplo, né? Uma vez eu coloquei que eu queria ler, sei lá, 2 livros por mês, por exemplo. Era... Tipo, talvez não consiga, porque por inúmeras coisas. Daí eu me cobrei, tipo assim, porque eu tava lendo só um livro, mas eu achava, pô, um livro era muito pouco, sabe? Daí ele falou assim, mas você tá competindo com quem? Você tá vendo, né? Você tá aqui, coloca uma meta real, coloca um livro. Se você conseguir ler mais, ótimo, mas você já bateu, sua metinha. Porque às vezes você quer fazer um monte de coisa, e não vai conseguir, amigona, não vai. Sim. É outra coisa de ter alguém que cobre. É muito importante. Eu tenho um amigo que ele tá se formando agora em psicologia. E ele tem essa questão de ansiedade louca. Mas assim, muito forte. Porque ele quer ser muito bom em tudo. E a gente saiu ontem. A gente saiu esse dia ontem. E a gente tava conversando. E ele tava falando que ele precisava ir, porque ele tinha que fazer os relatórios. E você vê que ele aumenta a voz, você vê que a postura dele vai mudando, porque ele, tipo, como se ele ficasse eriçado, tipo, aquele estresse, ele, não, sei que eu preciso, porque eu preciso fazer, enfim, daí hoje ele me mandou um áudio lindo, falando assim, oi Ivan, amiga, que não sei o que, primo, te amo, nananana, daí eu briguei, assim, dei uma cutucada nele, eu falei assim, calma amigo, tipo, você tá dando conta, né, quantos relatórios você tem? Ele falou 5, eu falei, olha, que bacana, não são tantos, eu imaginei que fosse maior, muitas coisas, né? Então você consegue, faz 2 agora, faz depois, tenta se organizar. Daí hoje ele me mandou um áudio falando assim, Van,
Meu professor da faculdade falou que meus relatórios estão lindos, são incríveis, que não sei o que, sabe? Que ele tá indo no caminho certo. Eu falei, olha isso. Às vezes a gente coloca um peso tão gigantesco em cima da gente, tão desnecessário. A gente mesmo Se sabota. se sabota. Não, a gente mesmo faz essa coisa de sofrência, né? A gente mesmo cria essa coisa que nos maltrata. É a ansiedade, né? Gente. A ansiedade, ela cria aquele monstro que você, às vezes, quando chega na hora, nem é ruim. Mas o que você criou lá antes já é o suficiente pra te matar, né? Pra te deixar desesperado. E eu acho que hoje em dia é muito esse negócio de todo mundo tem que saber tudo, tem que estar atualizado de tudo, e fazer tudo, e trabalhar muito, e ser bonito, cheiroso, e fazer exercício físico. E é tanta coisa que você se dá o luxo e entender que às vezes você pode, se você quiser, e, né, não fazer nada. É difícil, né? A gente encaixar um tempo na agenda pra não fazer nada, né? Pra, tipo... Poxa, eu tô aqui não fazendo nada, mas tem uma louça ali que eu tinha que estar lavando ela, né? Será que isso é uma questão nossa, da nossa geração, que é mais velha? E essa galera que tá vindo agora talvez seja mais tranquila, porque já não tem mais essa questão. Eu tava conversando com uma amiga e a gente fala muito sobre a minha sobrinha, né? Que ela fala que ela gosta de criar, daí eu brinco, né? Eu falo assim, ela vai ser a de artes, né? Tipo, que ela desenha, gosta de presentear com fotos, com desenhos, enfim. E ela falou assim, essa geração que tá vindo agora, possivelmente vão ser aquelas que não vão ter carteira de trabalho, tipo, sabe, que vão ser mais livres, tipo, trabalho por período, né, que não vão ter aquela coisa, aquela cobrança gigantesca de ter que trabalhar tipo, tantas horas, sabe, aquela coisa. Tipo o filme Nomadland. Sim, que é meio assim, maravilhoso, né? Ele é tipo, as pessoas vão trabalhando por contratos e aí elas vão indo para um lugar lá. E é uma coisa mais, né? E é uma opção daquelas pessoas mesmo, viu? É que a gente, na nossa atualidade, na nossa geração, sei lá, é que a gente trabalha pra ter, né? Pra gente criar, pra conquistar coisas, né? Sim. A gente foi criado, tipo, por exemplo, os nossos pais tiveram casas, carros, tiveram, né? Tinha que ter o sonho da casa própria, da carteira de trabalho, né? Ter o registro, exatamente. Né? Daí, às vezes, essa galera não quer tanto isso, tipo, ter uma família, ter casa, né? Agora já temos veículos que nos levam sem que a gente precise ter comprado, né? Uber, bicicleta e outras coisas. E então eu acredito que talvez seja isso, essa loucura nossa, espero, né, que seja da nossa geração. E que as outras venham melhores. Que venham melhores, né? Também. Eu acho que eles mais espertos que a gente, eles já vêm. Sim. Eu acho importante também a gente... Já tá ótimo. Eles já estão mais espertos que a gente. Eles já estão olhando pra gente e falando assim, vocês estão cansados, gente. Vocês estão... E eu acho que é uma coisa que vai acontecer mesmo. Tipo, nossos pais têm essa... nossos avós, nossos pais têm essa cabeça de tipo, trabalhar para prover família, construir e tudo. E a gente tá, tipo, se desapegando disso e mais pra frente eu acho que vai acontecer dos jovens, da próxima geração ser mais desapegada. Eu acredito nisso, mas assim, não vejo isso como... Eu tenho muitas primas mais novas do que eu. Mas eu não vejo esse comportamento de tipo... Eu vejo um comportamento de cobrança também. Pode ser muito por causa da família, dos pais, mas é fogo. Enfim, acho importante também falar uma coisa, que é seguir pessoas que não fazem a gente se cobrar tanto, porque hoje em dia a rede social é tudo, né? E ficar acompanhando o conteúdo de pessoas que produzem muito faz a gente se cobrar em produzir muito. Pelo menos eu... E também, às vezes, o que a gente tá achando que a pessoa tá produzindo nem é total realidade, né? Porque, às vezes, a internet também não é 100% que a gente pode... Até porque quando a pessoa tá produzindo tanto, ela não tem nem tempo direito de aparecer na internet, né? Sim. E eu acho que é muito isso. A pessoa na internet tem agora esse perfil de sou uma pessoa de negócios, a girl boss, né? Eu sou girl boss, eu sou chefe, eu tenho uma empresa, pá. E é uma postura que a gente se cobra, tipo, porra, mas eu não sou porra nenhuma, né? É engraçado, né? Vocês falando que a gente acompanhar. Eu tenho uma mulher que eu sigo, eu não sei como eu cheguei no conteúdo dela, porque ela fala mais sobre mães, ela tem uma empresa sobre produtos que
a mãe, ela também é uma mulher, sabe? Tipo, ela tem vida, né? Tipo, colocar desassociar essa questão da mãe e da maternidade da mulher, né? São coisas diferentes. E hoje ela tava assim, ela tem passado por uma crise na vida, que ela até tava brincando esses dias, tipo assim, o que será, né? Tipo, às vezes a gente quer saber disso, das pessoas que a gente segue, né? A gente fala, puxa, e são pessoas muito próximas, que ela não tem muitos seguidores, né? Eu sigo pessoas mais reais, vizinhos, assim. E às vezes eu quero, tipo, você quer entender qual que é o problema dela pra parecer que é igual você. Porque aproxima, né? E olha que loucura. Ela tava se cobrando esses dias que tinha muita coisa, que é muita coisa pra resolver na empresa dela, na vida, que ela é mãe de 2 crianças, que eu acho que o mais velho tem 7 anos, e a outra tem uma pequenininha. E ela é dona, né? Ela é empreendedora, com o marido, aquela coisa toda. Mas daí, olha que loucura. Ela reclamando sempre dessa movimentação, e hoje ela tava feliz. E ela até comentou, hoje é a primeira vez que eu uso essa palavra feliz, porque por conta dessa coisa toda dela, porque ela teve muitas reuniões. Eu acho que para fechar contrato, ela teve muita. Ela disse assim, eu tenho não sei quantas reuniões hoje vai ser online, e uma muito principal hoje, que vai ter que ser pessoalmente, tudo mais. E no final, que nem é final ainda, porque agora são 19 horas. Então, assim, 6 e ônibus. 6 e ônibus. 18 ministros. E ela falou que... Então, tipo, sei lá, 3 horas atrás, e ela já tava nessa euforia. Entendeu? Então, assim, olha que loucura. Ao mesmo tempo que ela reclamou, né, que a vida dela tava uma loucura, porque tinha muita coisa, ela tava gostando dessa agitação de um monte de reunião. Então é uma balança, né? Ao mesmo, tipo, parece que a gente corre atrás daquilo que faz mal pra gente. E isso me trouxe à tona agora, dessa nossa conversa, porque eu falei assim, cara, que legal, né? Ela tá cheia de movimentação. E é uma coisa que eu tava reclamando antes, de não dar conta de tudo. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala que não tá gostando, mas quando tá essa loucura... Não consegue viver sem a loucura, né? Exatamente. Meio que gera um vício, né? Exatamente. Não consegue ficar na paz, não sei. Eu acho que é um probleminha que a gente tem aí. Bom, gente, acho que deu pra fazer né? Deu. Vocês aí que estão assistindo, que estão ouvindo, comenta com a gente aí se vocês estão viciados em viver, cansados de estar cansados, ou apenas com dificuldades em não fazer nada, né? Vocês estão vivendo ou apenas existindo? Nossa, que reflexão. Gente, vocês estão mais um jabuti? Lá paradinho. Ou qual é o outro? Sei lá, mano. Um gato louco. Como um gato. Bom, gente, não esquece de comentar o que você acha. Sempre vai ter um post lá no Instagram do Lá Vem Mimimi. Também tem o YouTube que você pode comentar. E até no Spotify. Descobri que esses dias que dá pra comentar, hein, galera? E também dá pra você ranquear a gente lá no Spotify. Dar estrelinha pra gente ir subindo e sendo indicada pra mais pessoas. Também se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir no Instagram. Eu sou @MichelleEstevão. Eu sou @Vanta_Melo. E eu sou @Polioff. E esse é o Lá Vem Mimimi. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Beijos. Beijo. Tchau.